O samba é o amor, é o reconhecimento, é a educação, é tudo na vida da gente que a gente tem. É o respeito, é os abraços. O samba é mãe, tem filhos e tem netos e tem bisnetos. O samba é agradecido a Deus. Deus, oxalá que abençoe todos vocês. Este podcast é fruto do projeto UPB e o Samba da Bahia, investigando matrizes sonoras e fundamentos rítmicos. Projeto contemplado pelo Prêmio Jaime Sodré de Patrimônio Cultural, da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Olá, meu povo do samba, a bênção quem é de a bênção, aqui é a professora Anne Rodrigues e o podcast da Turma C do projeto UPB e o Samba da Bahia terá como tema a análise da clave rítmica a partir das funções melódicas, harmônicas e para a composição. E teremos convidada e convidados especiais nesse podcast de hoje. Nesse episódio, a metodologia que utilizaremos será de perguntas e respostas. E para iniciar nosso bate-papo, irei convidar Lucas Declier, aluno do Rumpilezinho, para nos falar sobre as funções melódicas da clave e como o samba chegou na sua vida. Chega mais, Lucas! Eu sou o Lucas Declier, sou saxofonista e o samba chegou para mim de maneira mais profunda quando eu tinha por volta dos 14, 15 anos e alguns dos meus amigos montaram um grupo de pagode. Itamar Araújo, que é meu primo, era o cavaquinista e ele sempre me chamava para assistir aos ensaios que aconteciam no local próximo à minha casa. A partir daí, me interessei em aprender a tocar cavaquinho e comecei a estudar os primeiros acordes e as batidas de maneira autodidata. Alguns meses depois, esse meu primo se mudou da cidade e eu fui convidado a fazer parte da banda no seu lugar, e assim fui me desenvolvendo no instrumento e conhecendo cada vez mais sobre esse gênero incrível. De acordo com o método PB do mestre Thierry Slate, a música popular brasileira foi formatada a partir do sistema de claves rítmicas, o que evidencia a influência das matrizes africanas na nossa música. Portanto, todo o arranjo feito está sob a influência da clave. As acentuações do piano, o groove do baixo, o swing da guitarra, a frase do naipe de sopros e principalmente a melodia da música. Tendo somente a melodia da música, já conseguimos identificar em qual clave a música está, mesmo que ela não esteja sendo tocada por nenhum instrumento. Isso se dá por conta de suas acentuações, que coincidem exatamente no mesmo lugar onde a clave estaria sendo tocada. Um exemplo de melodia que está em clave é a da música Incompatibilidade de Gênios, do João Bosco e Aldir Blanc. É isso mesmo, Lucas Declier. Para o PB, o sistema de claves rítmicas interferiu na formatação do que chamamos de música brasileira, e isso fica muito evidente quando analisamos que a melodia está em clave. Muito obrigada pela sua participação. E agora, para aprofundar o debate sobre como a harmonia do samba e do pagode foi modificada ao longo do tempo, gostaria de convidar Raíra Maiara para se apresentar e falar um pouco sobre esse assunto. Chega mais! Meu nome é Raíra Maiara, o samba entrou em minha vida através da minha família. Minha mãe e minha tia escutam muitos sambas mais tradicionais, sambas mais antigos. Como a harmonia do pagode se modificou ao longo do tempo? Percebe-se uma diferença no papel dos instrumentos harmônicos, antes e agora. Antes o cavaquinho tinha um protagonismo fazendo violeiras, as chamadas violeiras, com riffs associados ao samba de roda, samba de recôncavo, samba chula. Esse timbre era muito forte, tinha um protagonismo, e hoje nós vemos isso sendo feito por guitarras com pedaleiras, sintetizadores, apesar de muitas das cadências harmônicas, das sequências harmônicas serem mantidas. Muito obrigada, Raíra Maiara, pela sua participação. E aproveitando esse debate sobre o dever histórico de como o samba se transformou ao longo do tempo em diversos outros subgêneros, eu gostaria de convidar Jade Ventura, aluno do Rumpilezinho, que entrevistou para este podcast Paulo Batera, um dos produtores musicais de Pissirico, Fantasmão, para falar sobre essa variação do samba e do pagode para a bateria. Chega mais, Jade. Salve, salve, Paulo Batera, tudo certo? Aqui quem fala é Jade Ventura, aluno do Rumpilezinho, e conforme nossa primeira entrevista, eu tenho uma pergunta para você. Como você identifica as diferenças entre a bateria do pagode e a bateria do samba? Valeu, meu irmão. Claro, existem sim diferenças entre a bateria do pagode para o samba em geral. Eu acho que a peculiaridade maior é a questão da afinação, porque devido às frequências muito graves dos surdos de pagode, do surdo 22 e 24,
que contemplam e completam conversões no pagode, do contrabaixo, dos efeitos eletrônicos utilizados hoje no pagode. Nas minhas pesquisas eu optei por sair dessa região, então eu opto por tambores menores com afinações mais altas para que eu consiga sair dessa região. Uma outra peculiaridade também da bateria é a questão da afinação da caixa, que é super alta, né, remetendo ao som de caixa piccolo, e com a esteira bem tensionada, muito tensionada, para que o decay da esteira seja bem curto. E também a questão dos pratos, que eu, nas minhas pesquisas, eu uso mais pratos de finalização, pratos grandes, pratos de 15 polegadas, 16 polegadas. Em relação também ao hi-hat, eu opto por hi-hats menores, sair dessa região tradicional de 14 polegadas e descer para 12 polegadas, para sair da região de frequência dos torpedos e assim você poder contemplar a junção, né, a união da bateria e da percussão. Entendo que já existem muitas intervenções percussivas. Eu penso que a bateria do pagode tem uma questão de apoio. Então, o prato grande, ele apoia maior o ritmo, apoia maior as finalizações, a saída de parte A para a parte B, entrada de conversão, saída de conversão. Essa, para mim, é a maior peculiaridade e diferença entre a bateria do pagode para o samba. Uau, que aula esse podcast virou, hein, minha gente? Muito obrigado, Paulo Batera. E é importante usar esse espaço desse podcast para dizer que tanto o pagode quanto o samba vem da clave matricial do Kabila, como falamos no podcast anterior. E você que está escutando, ainda tem mais. Jade Ventura e Paulo Batera falando sobre a clave do Kabila. Massa demais, Paulo Batera. Grandes ensinamentos tivemos hoje com você. Eu tenho uma outra pergunta. Entendendo as mudanças sonoras como um movimento de gerações, como as claves, a partir do Gera Samba, foram mudando nesse processo? Com a chegada do Gera Samba, que representava, assim, com essa particularidade da instrumentação, todas as bandas da época, Bicha que Bole, Nossa Juventude, essas bandas todas tinham a mesma instrumentação da época. Eu posso citar que a percussão era contemplada pelo pandeiro, surdo, tamborim e congas, a harmonia, teclado, baixo, guitarra. Do Gera Samba pro Tchan ocorre uma grande mudança nas congas, a questão da afinação do quinto. Então, ele sobe a afinação, né? Ela se destaca mais a conga, essa mudança. Do Tchan para a harmonia do samba, ocorre outra grande mudança, que é a questão das bacurinhas. Eles já começam a usar a bacurinha do harmonia, fazendo linha o tempo todo. O harmonia também utiliza, assim como é o Tchan, utiliza a afinação de surdo mais alta. Aí vem a fase harmonia do samba, que se modifica com a chegada do psirico, que muda completamente a instrumentação. O que antes era pandeiro, vira torpedo. O que antes era tamborim no Gera Samba, no El Tchan, no harmonia, vira bacurinha com mais tambores, um setup maior de bacurinha. No surdo, há uma modificação muito grande com a chegada do surdo de meio, porque as bandas antigas tocavam surdo no talabá, juntamente ao corpo do músico, e o psirico traz isso, essa mudança. O surdo, ele já sai do talabá, ele fica num pedestal, e vem também a junção do surdo de meio, né? Na questão de baixo e guitarra, que antes trabalhavam sozinhos, né? Cada um fazendo a sua parte no ritmo, no psirico já há essa mudança brusca também, que é o surgimento das violeiras, que é a junção na execução do baixo e da guitarra, e também na bateria. Grande modificação também, que ela é tocada anteriormente com a intenção de samba de roda. Com a chegada do psirico, a bateria é executada com essas influências da música norte-americana que eu tive. A forma de executar, o braço cruzado, como se estivesse tocando rock and roll. Com o psirico vem essa questão da execução, porque me possibilitava eu usar mais riquiachas da caixa para poder swingar junto com a caixa malacacheta. Vem também a questão da afinação do surdo, uma diferença brusca nos andamentos, que o psirico desce um andamento bastante, sai o sopro e entra guitarra com distorção, entra timbres de teclado, que anteriormente no Gera Samba, no harmonia, nas bandas mais antigas, era usada marimba, piano, nova forma do teclado, né, como apoiador de convenção e não só como solista. E principalmente a massa percussiva do psirico influencia todo o mercado a partir daí. A percussão vira uma prioridade, as conversões viram uma prioridade. As violeiras de baixo e guitarra nada tinham a ver com a performance de baixo e guitarra nas outras bandas. Então elas começam a ficar percussivas, os vocais ficam percussivos, não são vocais mais cantados, são vocais gritados, com intenções percussivas. Dessa mudança do psirico até hoje, todas as bandas ainda permeiam pela instrumentação e pela execução herdada do psirico. Então, eu acredito que as principais modificações durante esses anos aí no pagode tenham sido essas.
Uau, quanto aprendizado, hein, Paulo Batera? Muito obrigada pela sua participação. E aproveitando o podcast para informar que o projeto UPB e o Samba da Bahia também tem as metas de análise das composições Batuque de Terreiro, do Psirico, e Lero Lero, do Gera Samba. Já que falamos tanto de Gera Samba e Psirico, eu gostaria de chamar Lucas Declier, que entrevistou Beto Jamaica sobre a composição do CD Gera. Chega mais, Lucas. Beto, como foi o processo de criação dos arranjos do primeiro disco do Gera Samba? Todos os componentes participavam dessa etapa? Todos os músicos participavam, todo mundo dava suas opiniões para a questão de arranjo, questão de colocação de voz, questão de tom, tonalidade. E eu também participei, né? Consegui fazer vários arranjos, né? Deu certo, né? Virou aí hinos, né? Algumas músicas até hoje são tocadas com os mesmos arranjos, as mesmas ideias. O coletivo foi muito importante nesse processo do início do Gera Samba. Muito obrigada, Beto Jamaica, pela sua participação. Coletividade é importante no processo da vida e no Rumpilezinho. A gente trabalha o aprendizado através da metodologia do laboratório, de experimentações coletivas. Gostamos muito de coletividade. E agora, para o nosso podcast encerrar, eu gostaria de falar sobre composição, inspiração, arranjamento e chamar 2 convidados especiais. O primeiro é Tonho Matera, chega mais. A minha forma de compor samba, como eu venho candomblé de Angola, a minha formação do samba sempre está na base do cabila. Eu misturo muito com outros ritmos, eu misturo melodias de outros instrumentos, insiro dentro do contexto da canção. Eu fiz muito isso com coisa de bamba. Então essas frases todas que vêm do contrabaixo, né? Isso tá bem dentro de uma base do ilu, né? O cavaquinho faz muito isso dentro da base do samba. Eu tenho uma melodia que eu faço no ilu dentro desse samba, que é uma canção que eu falo: todo mundo tá dançando da swingueira, vai em cima, vai embaixo, da bobeira, no pique parado, todo mundo tá. Então eu faço essa mistura, né? O ilu, apesar de ser um ritmo que está dentro da base do queto, mas eu acredito que a gente tem essa liberdade de fazer essa mistura quando a gente se trata de uma música, de composição, porque às vezes a clave está bem dentro da questão do samba, do cabila, né? Você vê que as células quase se fundem, né? O samba que você vê que com as células... Tem várias células que a gente pode tocar dentro dessa base aí, né? Várias claves, na verdade, né? Você tem a clave do samba, claro, né? Já vem um samba já moderno, né? Trabalha bem na coisa do cabelo. Essas claves a gente sempre mistura com outras células. Eu faço muito essa mistura com a minha música. Misturar é o processo do samba, e é assim que ele se dividiu em diversos subgêneros. No próximo podcast, a gente vai entender como o samba se misturou, se transformou no pagode e os vários tipos de pagode que nós conhecemos. Mas antes disso, eu tenho um convidado muito especial para falar de inspiração. A gente tem as várias formas de compor e misturar, mas inspiração é uma coisa que vem de dentro, e Giga Jogum tem muita história para contar pra gente. Tá andando beija-flor no meu povoado. Tá andando beija-flor no meu povoado. Minha avó sempre dizia, na maior simplicidade: não duvide não, meu filho, tudo isso é verdade. Beija-flor é aquele pássaro que, segundo a mensagem, quem falou foi os antigos, do tempo da carruagem. Tá andando beija-flor no meu povoado. Tá andando beija-flor no meu povoado. Ai, meu Deus, que coisa linda, Giga! E fala pra nós de onde vem essa sua inspiração e quais suas referências de compositores de samba da Bahia. Conta pra nós. Não sei. Na verdade, a inspiração, ela vem quando você menos espera. Você tá na rua, ela vem imediatamente. Eu tenho que aproveitar a oportunidade para escrever. O Roque Ferreira é o maior compositor do Brasil em literatura. Quando se fala na Bahia, lembra Roque Ferreira, que é o maior compositor de literatura do Brasil.
Gente, que lindo, eu tô emocionada. Muito obrigada, Giga de Ogum. Ser Roque Ferreira é um sujeito histórico muito importante para a história do samba da Bahia. E fiquem ligados nas nossas redes sociais, que terá o próximo podcast sobre os subgêneros do pagode e as inovações tecnológicas que foram trazidas ao longo do tempo. Agradecemos a participação de todos os convidados e convidada e acessem as redes sociais da Rumpilés, @Rumpilés e @Rumpilésinho no Instagram. Tchau! Essa iniciativa é fruto do projeto contemplado pelo Prêmio Jaime Sodré de Patrimônio Cultural, da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.